Ô, videozinho que eu queria fazer, viu? Queria gravar esse vídeo aqui, de verdade mesmo. E vocês também queriam que eu gravasse. E vocês vão ver o quanto essa frase da caneca vai fazer sentido pra vocês até o final. Deixa eu ver se vai focar aí, né? Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. Grava essa frase. Na verdade, você tinha que tatuar essa... Não tatuar não, tatuar é demais. Mas tinha que fazer uma camiseta com uma frase dessa aí. Bolsa nas máximas, Léo. Bateu aí 176 mil pontos. Vamos ver quanto que tá agora, né? 178 mil. Subiu aí nos últimos 5 dias quase 10%. O que que eu faço? Eu agora guardo caixa, coloco lá na reserva de oportunidade, começo a vender os ativos. O que que eu faço agora, Léo? Eu preciso de uma luz, porque eu sabia mexer com as coisas, eu sabia mexer na bolsa de valores enquanto tava tudo parado. Porque quando cai eu fico desesperado também. Quando sobe eu também desespero. Então o que que eu faço? Eu só aguento investir quando os preços estão mesmo, que eu consigo comprar a Taesa sempre a 35, eu consigo comprar a Petro sempre a 29, 30. Se sobe ou se desce eu fico louco. Pega seu cafezinho, senta de maneira confortável aí, que agora eu vou te apresentar alguns pontos para você nunca mais esquecer, porque é ilusão sua pensar que quedas e altas vão acontecer poucas vezes na sua vida. Na verdade, isso aí é o que mais vai acontecer na sua vida de investidor, cara. Você não tá investindo para 3, 4, 5 anos, tá investindo para 10, 20, 30, 40, 50 anos, certo? Eu não quero parar de investir no último dia de vida, no meu último dia de vida. Vou morrer, se eu soubesse, né? Vou morrer hoje, o que que eu faria? Oração, pedir perdão pelos pecados de novo, né? Todo dia nós temos que fazer aí, que nós somos uma massa podre de carne mesmo, que só sabe pecar, e Jesus Cristo ainda nos ama, é absurdo mesmo. Depois, beijinho na princesa, depois, beijinho nos filhos, canequinha de café, e aí investindo, meu último dia de vida. Isso vai ser o último dia de vida perfeito pra mim. Imagina se tivesse uma experiência sobrenatural ainda. Ia gravar o vídeo do Adeus INSS pra vocês. Eu ia ainda gravar o vídeo, e aí depois tava tudo certo pra eu ir. Ou seja, você começa a investir hoje, vai investir pro resto da sua vida, meu amigo. Pro resto da sua vida. Você acha que vai ter altas de bolsa só agora? Então você tem que aprender a se comportar durante esses momentos. E eu quero te deixar alguns pontos aqui legais que você vai começar a avaliar, não só pelos números de alta. Ah, e subiu no último ano aí, ó, subiu 42%. Você não vai olhar só para número em específico, mas você vai aprender a analisar esses números, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te mostrar são esses dois gráficos aqui. Nossa, mas que gráfico estranho, é meio estranho mesmo. Vamos entender ele aqui, o que que significa. Isso aqui é um gráfico comparando a relação entre o Ibovespa e o M2, que é basicamente a base monetária. Dentro da economia a gente estuda do M1 até o M4. Tem até gente aí pela internet que fala que o M2 é a inflação. Não é bem isso não, tá? Mas é a base monetária. E aí como que você vai interpretar esse gráfico aqui, ó? Esse gráfico tá comparando a base monetária brasileira, que é o M2 aqui, certo? Com o Ibov. Então, quando esse gráfico tá subindo aqui, ó, significa que o Ibov, ele tá subindo mais do que a subida do M2. Quando o gráfico tá caindo, significa que o M2 está subindo mais do que o Ibov, certo? Então, todas as vezes que a gente vê quedas aqui, significa que o M2 tá subindo e o Ibov tá parado. Porque o M2, ele naturalmente vai subir todos os anos. E aí, o Ibov parado vai fazer o gráfico cair, que é a relação entre o Ibov e o M2. E aí, você consegue ver que sempre quando o Ibov ou ele fica parado ou ele cai em relação ao M2 e atinge pontos de fundos aqui, ó, a próxima ocasião e o próximo movimento é uma alta na bolsa. Então, ó, caiu aqui, alta na bolsa. Caiu aqui, alta na bolsa. Caiu aqui, alta na bolsa. Caiu aqui, ó, lá em 2016. Aqui você consegue ver todos os pontos. Aqui você consegue ver todos os pontos de crise. 95, pós-plano real. 99, bolha.com. 2003, crise inflacionária global. 2008, subprime. 2016, lembra da Dilma lá, tudo que aconteceu? E aqui caiu de novo, né? Outro fundinho aqui que foi um pouco menor, mas também teve fundinho na pandemia. Ou seja, em todos os momentos que a gente atingiu um fundinho, o que que aconteceu depois? O que que aconteceu depois? Ó, atingiu o fundinho, o que que subiu? Atingiu o fundinho. Aqui a subida foi curta mesmo, porque a gente pensou que tinha resolvido um problema e já pau, entrou em outro, né? E aí agora a gente tá aí com rombo fiscal, todo aquele problema de desconfiança, taxa de quinquis, isso aí que você já sabe há muito tempo, né? Então, olha pra você ver o que aconteceu. Atingimos um outro fundinho aqui e agora que a bolsa começou a subir. Então, esse negocinho que você tá vendo aqui, ó, agora que a bolsa começou a subir. E sempre quando a gente bate abaixo dessa média, percebe que as altas não eram baixas, né? Ó, abaixo dessa média, dessa linhazinha média aqui, ó, tá vendo? Que é a que tá atual. Ó, todas as vezes que esteve abaixo do que está atual, aqui, as altas não foram pequenas. Então, a bolsa subiu? Subiu.
Subiu sim. Só que realmente, aparentemente, ainda tem muito espaço para subir. Será que dá pra gente comprovar essa teoria com outras visões? Porque o problema, e a maior parte realmente da desinformação na internet, não é nem porque a informação é ruim, não é nem isso. Eu sempre fico brabo, né? Parece que a bolsa tá subindo, o Léo fica brabo. E realmente é porque começa tanta desinformação que eu fico puto da vida. Porque, pô, esse gráfico aqui não é bonito? Pô, nem sabia o que era M2, Léo. Vou aprender agora, vou estudar o que é M2 pra ver essa comparação. É um gráfico lindo, é um conhecimento assim absurdo, muito bom, muito bom, muito bom. Só que o problema é o cara usar só este gráfico. Se eu, por exemplo, encerrasse meu vídeo aqui agora, não, então vai subir mais e tal. Comprem ação aí que vai subir mais. E pronto, acabou o vídeo. Não, quando você comprova a sua teoria através de um ponto de vista específico, você tem que ver sobre vários outros pontos de vista, porque se comprova só em um e todos os outros reprovam, não é verdade, não é verdade, é apenas uma ocasionalidade. Então a gente tem que ver se tá barato ou caro por vários pontos. Aqui, nesse primeiro gráfico, a gente chegou à conclusão de que, teoricamente, tem muito espaço para subir ainda, correto? Vamos para esse outro aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele é um pouquinho menor, tá vendo que aqui ele começou em 2013, né? Aqui começou em 95, que é quando, 94 foi quando a gente começou a ter a base de dados coletada em valor real, né? Que antes não era real, aí atrapalhou um pouco a base de coleta de dados. São praticamente todos os consolidadores de dados que é utilizado para criar esses gráficos e tal, são de 94 para cá, tá? O IFIX, ele surgiu, que é o índice dos fundos imobiliários, ele surgiu em 2013. Então a gente só tem um gráfico depois de 2013. E perceba, a gente teve a mesma crise lá em 2016, que aconteceu a mesma coisa. E aí você consegue perceber que o M2 sobre o IFIX em relação ao IFIX, né? Quando o IFIX passa um tempo de lado ou cai e o M2 cresce em relação ao IFIX, ele atinge um ponto em que depois sobe pra caramba. E perceba, cara, o IFIX agora está muito abaixo do que estava lá em 2016, que não é a mesma coisa que aconteceu com as ações, né? Nas ações você consegue perceber aqui que em 2016 ele estava tão baixo quanto. Só que agora não, no IFIX, presta atenção, no IFIX a gente tá muito mais baixo do que estava em 2016. Opa. A gente tem duas ocasiões aqui então. Ou o IFIX tá mais barato do que o IBOV, ou seja, os fundos imobiliários pararam de subir, aí você já começa, opa, será que eu tenho que dar mais atenção para fundo imobiliário agora então? Ou as ações subiram muito em relação ao IFIX, ou o IFIX é só um indicador ruim, porque pode ser só um indicador ruim e ele não consegue crescer acima do M2. O M2 sempre vai ganhar dele. Só que não é isso que aconteceu, né? Olha só o que aconteceu aqui em 2020. A gente consegue aqui com uma base de argumentação, é óbvio que a gente tem um período de tempo mais curto que o IBOV, mas nossa base de argumentação dentro do mesmo período de tempo consegue se afirmar. Em 2013 teve pico aqui também, e a gente consegue ver, foi os mesmos momentos de pico aqui, pico aqui. Então, teoricamente, o IFIX e o Ibovespa conseguem andar junto. Inclusive, quero mostrar para vocês aqui que no último ano, o IBOV subiu 43 e o IFIX subiu 28. O IFIX subiu muito menos do que o IBOV. E concordo com você, inclusive, que faz sentido você pensar nisso. Que o IBOV, teoricamente, tem que render mais do que o IFIX. Porque a volatilidade do IBOV é muito maior do que a do IFIX. O que é a volatilidade, Léo? É a pretensão a risco. Não significa a mesma coisa de risco, volatilidade, mas carteira balança muito mais. Olha esse gráfico aqui, tem que estar bonitinho. Olha isso aqui, parece quase uma linha reta. Quase uma linha reta. Olha o IBOV, olha isso aqui. Então você consegue ver que tem volatilidade pra caramba, sua carteira sobe e desce pra caramba. E pra maior parte das pessoas que investem no Brasil, pessoas físicas que investem no Brasil, que são vocês que estão assistindo os vídeos, não conseguem manter os aportes sem volatilidade, não consegue. Então o problema não é nem a volatilidade é boa para quem é investidor. Para os meus alunos lá, eu treino eles para eles aproveitarem da volatilidade. A volatilidade tem que ser boa para quem tem conhecimento. Agora, para a maior parte das pessoas, não sei se é o seu caso, a volatilidade assusta. Então quando a Petrobras, você comprou Petrobras a 33 e caiu para 28, lá você ficou assustadíssimo. Ao invés de aumentar a posição, ficou assustadíssimo, caiu 10%, 15%. E agora a Petrobras tá em 35, você fala, pô, vendi minha Petrobras, aí comprou a 33, vendeu a 28, agora tá comprando a 35. Então você percebe que você precisa de conhecimento. Se você é um cara que faz isso, né? Você precisa de conhecimento. Porque o que tá te matando não é nem a racionalidade, é a emoção. É a emoção. Isaac Newton não era um cara muito brabo? Criou praticamente todas as leis que a gente segue hoje. As leis de física, quase todas, partiram das que ele criou. E ele perdeu dinheiro pra caramba na bolsa. Por quê? Não tinha a parte emocional treinada. Era inteligentão? Era. Mas a gente precisa de conhecimento teórico fundamentado para analisar o que tá acontecendo e não ficar participando de diquinhas, nem se assustando com informações, com manchetes. Porque senão vai acontecer igual aconteceu com o Isaac Newton. Você pode ter o QI altíssimo e você vai perder dinheiro na bolsa, se você não for um cara esperto. Léo, e por que você tá me mostrando essa diferença entre o IFIX e o IBOV? Já te mostrei que a média de volatilidade do IFIX é de 6 a 8 e do IBOV de 20 a 22. Ou seja, é justificável que o IFIX suba menos. Na verdade, eu espero que o IFIX suba menos. Ah, Léo, então por que você não investe só em ação? Aí, enfim, é outro assunto para outro vídeo, porque
realmente preciso estudar pra isso, né? Pra você conseguir fundamentar esse argumento, eu preciso de 2, 3 horas com vocês. Porque não é porque é tão difícil fundamentar, não. É porque os argumentos infundados que estão na sua cabeça ficam tão fortes e depende muito da percepção, do perfil de risco de cada um, que realmente a gente tem que analisar vários quadros. Mas em backtests faz muito sentido. Eu já provei isso, inclusive, com vários estudos. Inclusive, deixei um vídeo aí que eu gravei uns 50 minutos sobre como começar a investir e tem um pouquinho sobre isso lá. Deveria assistir esse vídeo. Olha só que doideira. Quando eu pego aqui a comparação do IBOV e do IFIX, agora presta atenção, porque aqui eu coloquei 3 gráficos agora. O IFIX tá em vermelho, tá? O IFIX tá em vermelho. Então você consegue ver aqui que o IFIX e o IBOV saiu do mesmo lugar. O IFIX passou grande parte do tempo acima do IBOV. Quem pensa que não, né? Passou bastante tempo acima do IBOV. E no final, hoje, ele tá... O IBOV disparou, o IFIX ficou meio quieto, tá vendo? Subiu também, mas o IBOV disparou assim, né? Foi quase uma reta perpendicular, né? Olha que loucura, quase subiu assim, ó. Doideira, subiu mesmo. E o IFIX não. Só que o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo esconder, inclusive, esse gráfico do IBOV e esconder esse gráfico aqui do IFIX. O do IFIX eu não acho que não vou conseguir esconder, né? Mas tudo bem. Olha só, presta atenção na linhazinha verde, porque a linhazinha verde é o IBOV sobre o IFIX, ou seja, a relação do IBOV sobre o IFIX. Quando esse gráfico verde sobe, significa que o IBOV está subindo mais do que o IFIX. Então aqui, ó, como esse gráfico está acima, significa que o IBOV está subindo mais do que o IFIX, certo? Que inclusive é o que a gente está vendo, ó. O IFIX subiu aqui 28% e o IBOV 43% quase, né? Então o IBOV está subindo mais do que o IFIX. Tudo certo? Até aí, fácil de acompanhar, beleza? Agora eu quero que você olhe isso aqui, ó. Isso aqui é a linha média da relação zerada, ou seja, se ficasse do zero, o IFIX e o IBOV teria subido a mesma coisa. A gente consegue perceber aqui, então, que o IBOV, ele subiu mais do que o IFIX em alguns momentos. Lá em 2014, subiu aqui em 2021, subiu aqui de novo, ó, subiu aqui agora. Perceba, em momentos que essa seta, que esse pico aqui está no topo, a gente tem duas situações, que aqui eu tenho que ser claro com você, a gente tem duas situações. Ou o IBOV pode cair, ou o IFIX pode subir. Então, por exemplo, neste momento aqui, o que aconteceu? Não foi o IFIX subindo que diminuiu a relação, não. Foi o IBOV que caiu mais do que o IFIX. O IFIX e o IBOV caiu, tá vendo? Neste outro aqui, o que aconteceu? Ó, o IBOV caiu um pouquinho e o IFIX subiu. Neste outro pico aqui, o que aconteceu? Ó, o IBOV caiu um pouquinho. Então, neste momento aqui, que tá, ainda não sabemos se chegou no pico, né? Porque tá subindo ainda. Pode ser que suba até aqui, por exemplo. Ah, mas ainda não sabemos se chegou no pico. Mas fato é que na média, isso aqui vai tender a retornar para zero ou abaixo de zero em algum momento. E isso se deve ou à alta do IFIX acompanhando ou queda do IBOV, beleza? Então, até aí tudo bem. A gente já tem dois gráficos que mostram que sim, o IBOV subiu, mas ainda tem muito espaço para alta. Aí depois te mostrei que o IFIX subiu muito menos do que o IBOV. E agora te mostrei a relação entre o IBOV e o IFIX, que parece que, no caso, na nossa conclusão, ou o IBOV pode cair ou o IFIX pode subir. Então a gente já tem duas teorias que comprovam que talvez o IFIX possa subir mais, né? A média dos fundos imobiliários. E aí a gente ficou ainda meio na dúvida se o IBOV pode subir mais ou não, porque teoricamente um gráfico falou que ele pode e o outro gráfico tá na meiota ainda, em cima do muro, né? Pode subir, mas pode cair, enfim. Então beleza, construindo aqui o pensamento, né? Vamos para outro gráfico. Este outro gráfico aqui é o histórico de PL. E eu uso esse gráfico aqui, é tão bonito, cara, porque eu uso esse gráfico aqui e eu sempre uso ele dentro da mentoria, eu uso aqui também no vídeo do YouTube. E eu lembro de usar ele aqui, ó, cara. Eu lembro de usar ele aqui, nas minhas primeiras turmas da mentoria. Pô, o PL tá de 3 a 5 aqui, ó, cara. Coisa de louco. Ô, o PL tá baixo demais, tá lá na casa dos 6, 7 vezes. A média é 12, a média é 10. Tá muito barato. E aí, realmente, você vê que sobe assim, né? Ó, que doideira. Sobe assim. Mas realmente, se a gente pega o preço que está sendo negociado as ações da bolsa e o lucro que eles estão entregando, aqui tinha muito lucro entregue para pouco preço, ou seja, estava barato. Aqui agora a gente está chegando na média, né? Isso a gente pega na média aqui usando tudo, né? Se eu tiro aqui Petro e Vale, consegue ver que a média é 12 e a gente está na casa aí dos 12,34. Então, basicamente está na média. Está na média o IBOV. Muitas vezes negociou acima da média e muitas vezes negociou abaixo da média também. Só que aqui a gente precisa ser mais criterioso, porque convenhamos, você investe no IFIX, você investe no IBOV, você vai lá e compra o BOVA 11, o BOX11 lá, você vai lá e compra o XFIX 11, os ETFs que replicam esses índices. Não, você não vai comprar isso. Pelo amor de Deus, se você compra isso é porque você não tá seguindo o canal. Só se você estiver operando opções com BOVA 11 que justifica você comprar BOVA 11. Se não, meu amigo, não faz sentido nenhum você comprar BOVA 11. Você consegue de maneira muito clara, vou entrar aqui na minha própria carteira, tá? Tô entrando aqui na minha própria carteira, ó. Tenho 15 ativos na carteira de ações. Desses 15 ativos, 2 são repetidos, né? Que tem a Klabin 3, Klabin 4, SAP 3, SAP 4 e tal. Então tem 2 ativos repetidos aqui. Então, na verdade, eu tenho 13 ativos, beleza? 13 ativos. Você consegue perceber, se eu olho aqui pro PL
junto comigo, ó. Olha essa caixinha aqui, ó. Veja quantas ações eu tenho acima do PL de 12. O PL médio da bolsa é 12, né? Tá vendo aqui, ó? Média de 12. Veja quantas ações eu tenho acima do PL de 12. Olha que doideira. Eu tenho Klabin acima do PL de 12. E a gente já até conversou o porquê que ela tem o PL de 12. Eu tenho... É só Klabin mesmo. Aqui tem Vale, que agora tá o PL acima de 12. E é isso. Petro ainda tá com PL de 5, mesmo tendo subido aí 14% desde a última compra que a gente fez. Loucura, não é? Loucura. Então significa dizer que ainda tá barato esse preço aqui, não? Exato. É óbvio que a gente tem que fazer outras análises, pelo amor de Deus. Não usa só esse indicador, senão você quebra minhas perninhas, né? Nossa, aí você me rebenta no meio. Mas fato é que existe muita ação descontada ainda. Muita ação descontada ainda. Vou até te mostrar algumas aqui, na minha opinião, tá? Então tem muita ação descontada aí, mesmo com essas altas da bolsa. E principalmente, tem muito fundo imobiliário que parou de movimentar. Parou de movimentar, cara. Os fundos imobiliários deram uma subidona. Aqui você consegue ver que de janeiro até mais ou menos... Olha que doideira isso aqui, ó. De janeiro até mais ou menos julho aqui, ó, subiu 16%. Enquanto a bolsa, de janeiro a julho, subiu aí na casa de 9%. O IFIX subiu muito mais do que o IBOV de janeiro a julho do ano passado. Aí depois, o IFIX meio que ficou andando mais ou menos de lado, 10% no IFIX é muita coisa ainda. E o IBOV subiu ali, ó, 30%. Então, realmente, parece que o IFIX tá pra trás. Me parece que o IFIX tá pra trás. E quando a gente olha, não só na minha carteira, mas o PVP em geral dos imóveis, eles estão descontados. Você olha aqui, eu tenho vários fundos imobiliários descontar. PVP aqui 0,89, PATL desconsidero porque tem a ver com esse vídeo aqui. É uma estratégia que a gente tá utilizando para poder comprar o HGLG mais barato. Se você quiser aprender, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ó, descontado. BTLG chegou agora no PVP de 1. XPLG 0,97. XPML passou agora do PVP de 1. A gente comprou ele a R$100. É uma valorização de 8% em fundo imobiliário, cara. Tem gente que não consegue ir sem ação, mano. E aí eu preciso te dizer duas coisas que vão te desanimar. Você tá preparado? Dá uma respirada funda. Se você caiu nesse canal de paraquedas, cara, se inscreve aí, eu tenho certeza, se você assistir os últimos 10 vídeos do canal, você já vai ver que o canal é diferenciado, porque eu tô aqui pra te ensinar de verdade. Então você é um cara que realmente quer aprender, você tá no canal certo, não vou economizar minutinho de vídeo, vai ser 40 minutos, 30 minutos, vai ser 1 hora, não tô aqui pra economizar seu tempo não, eu tô aqui pra honrar o seu tempo, você clicar lá e gastar os 30 minutos sentado estudando, mas sair daqui melhor do que o que você chegou, não só aqueles videozinhos de 10, 20 minutos que você só perde o tempo assistindo. Eu tô aqui pra te honrar, aí eu peço que você me honre de volta com a sua inscrição, tá? Só se quiser também, se não quiser, fazer o quê, né? Então, quais são as duas coisas que eu vou te falar pra te desanimar? Primeira coisa, se você está com a rentabilidade positiva neste momento, a não ser que você tenha feito muita merda na sua carteira, se você está com a rentabilidade positiva neste momento, não é porque você é um gênio. Léo, mas sua rentabilidade tá positiva. Não sou um gênio, não. O Ibovespa subiu 30%, pô. 40% no último ano. Não, nós não somos gênios porque a gente tá com a rentabilidade positiva, tá? Então, toma cuidado quando você for tomar suas próximas decisões a partir de hoje, porque pode ser que você tenha pensado assim, ó, principalmente quem é iniciante, pensa muito assim, né? Acertei lá, 10 ações que eu comprei subiu, tá no verdinho. Esses caras aí que tem rentabilidade negativa, eu não sei por que os caras... Eu sou foda, eu analisei ali rapidinho e já sei, eu tenho aqui a técnica específica pra poder, né? É só olhar esses indicadores aqui como... Não, toma cuidado. Aprende a analisar balanço, DRE, aprende a analisar relatório gerencial, aprende a analisar resultado trimestral, aprende a fazer fluxo projetivo, aprende, porque senão você vai, ó, se lascar, você perde o patrimônio inteiro no momento de uma crise, que você desespera, porque quando tá subindo tudo é fácil. É igual agradecer a Deus. Tem uns sem vergonhas aí que só agradece a Deus, e eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. É difícil a gente agradecer quando tá o negócio pegando fogo. É difícil agradecer quando você tá doente, passando mal. É difícil agradecer quando você tá com dificuldade financeira. Mas o servo bom e fiel é aquele que agradece a todo momento, né? Será que você consegue aí manter sua sanidade mental na bolsa de valores a todo momento? Ou só fica bom quando tá subindo? Porque eu fico brabo quando tá subindo. E a segunda coisa que eu quero te mostrar, que vai te desanimar um pouco, é isso aqui, ó. Me acompanha aqui rapidinho. Aqui eu tô no BTG, que é um banco de investimento e, assim, um dos mais respeitados, né? Um dos maiores da América Latina. E eles fazem recomendação de compra. O Banco Itaú faz, o Genial faz, todos fazem, tá? Todos os bancos, XP, todos os bancos têm analistas, tem um braço de analistas que fazem recomendações de compra e de venda. Você tem aí as casas de análise que fazem recomendação de compra e de venda. E nesse momento de alta, meu amiguinho do céu, meu amiguinho, é muito otimismo de todos os analistas, porque analistas erram. Analistas também são humanos. Deveriam ser mais assertivos do que você, mas nem sempre são. Vou te mostrar aqui, ó. A BTG tá recomendando aqui, por exemplo, compra de algumas ações que são complicadas. Não são ações, assim, muito fáceis de entender, principalmente você, pessoa física, tá começando agora, tá? E você entender a situação atual da empresa, o que pode acontecer com a empresa. Aí coloca aqui, ó, preço-alvo R$9, tá cotado a R$4,91, potencial de 83%, pronto, tá aí. Ânima Educação, recomendação de investimento, vai lá e compra que você vai ganhar 83% de valorização.
pau. De novo, Brisanet, preço-alvo R$5, recomendação de compra, Prau. Cogna, outra empresa de educação, né? Tá lá, ó. Cogna não tá muito fácil de entender o que tá acontecendo com ela não, hein? Tem que ter um conhecimentinho pra poder entender o que tá acontecendo. Olha essa empresa aqui, ó, preço-alvo R$7. Aí você olha só pela recomendação de compra, ó, tá custando 10. Preço-alvo R$7, tá aí. E aí eu quero te lembrar de uma coisa que aconteceu recentemente, pra você não ignorar isso que eu tô te falando, tá? Olha só o que aconteceu com Magalu. Quem conhece aí a Magalu? O que aconteceu com Magalu nos últimos 5 anos? Caiu a bagatela aí de 95%, né? Deixa eu ver se é 95%. 95,9%. 95%. Colocou 100 mil e ficou com 5 mil. 5 não, né? 4.100. Ou seja, perdeu dinheiro pra caramba com Magalu. E olha só quem tava indicando Magalu lá no quarto trimestre de 2021. Olha que bonito. Olha só quem tava indicando aqui, Americanas, lá em 2022. Vamos ver aqui. Olha só o que aconteceu nos últimos 5 anos. Lá em 2022, né, que eles recomendaram aqui, ó, mais ou menos aqui. Olha lá, uma queda de 99,94%. Ah, mas aconteceu uma coisa específica demais com Magalu e tal. Pô, já tava num setor meio complicado, né? É porque vira oba-oba. Quando o negócio começa a subir, quando começa a ver esses gráficos aqui, ó, quando você tá aqui, ó, tá nesse momento aqui, e sobe pra cá, vai dar certo. O mundo o céu é de brigadeiro, arco-íris é algodão doce, todo mundo. Agora você não tá querendo comprar tudo? Até o Banco do Brasil subiu aí pra 24 agora. Não tá querendo comprar de novo o Banco do Brasil? É porque você é sem vergonha. Difícil falar, né? Mas falta conhecimento. Olha aí, a recomendação era de compra no 2021, recomendação de compra em 2022, recomendação de compra em 2023. Olha a recomendação de compra atual. Recomendação de compra de novo. E aí você vai comprar sem entender o que tá acontecendo. Olha lá, recomendação de compra em 2020. Eu peguei aqui o XP. Surpresa negativa em 2020, mas cresce exponencialmente. E aí a recomendação é de compra. Olha lá, ó. Mantemos nossa recomendação de compra. Atualizamos nosso preço-alvo 71. E aí você compra, não sabe a hora de vender. Você fica operando como se fosse um trader. Porque isso aqui é mais pra trade. Essas recomendações aqui. Mais pra trader. Você não é trader. Você não tem nem tempo pra poder abrir o home broker durante o seu dia. Porque você passa o dia inteiro trabalhando. E aí? Foi pra te desanimar mesmo essas duas coisas aqui. Pra te desanimar, pra te mostrar que a bolsa de valores não é brincadeira. Você tá mexendo com seu dinheiro. Tem 3 coisas que você nunca brinca na sua vida. São os 3 pilares da sua vida. Primeira parte, Jesus. Espiritualmente, você não pode brincar com nada, meu amigo. Não pode brincar. É a salvação que tá em jogo, né? É a eternidade. Nosso tempo aqui é um sopro. Que se é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é magro. O que importa é se você aceitou Cristo como suficiente salvador ou não. Segunda coisa, saúde. Porque se você é saudável, que se lasque dinheiro, né? Quando você tem saúde, você tem vários problemas. Mas quando você não tem saúde, seu problema é único. É a saúde, recuperar, né? Tem que cuidar da saúde. E o último é o dinheiro. Que são 3 coisas que a gente não brinca. Então, bolsa de valores, você não brinca. Não é joguinho. Não é tigrinho. Tem que... É chato ter que ficar repetindo toda hora aqui, né? Mas eu tô à disposição. Eu tô à sua disposição aqui. É só se digitar nos comentários o que você quer aprender. É só se digitar nos comentários qual é o tipo de empresa que você quer que eu analise. É só se digitar. Eu vou trazer os vídeos. Eu sou gente, né? Então, às vezes não vou conseguir atender a todos, mas eu vou tentar fazer o máximo para atingir o máximo de pessoas possível. Por isso que eu peço que você inscreva. Quanto mais inscrito, mais o YouTube mostra, mais gente vê. Mas, agora para te animar, deixar você feliz, dá uma olhada comigo isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de fluxo de capital estrangeiro, tá? Fluxo de capital estrangeiro, que mede o quanto de dinheiro de fora vem pro Brasil. E aqui você consegue ver, olha que doideira isso aqui, cara. Desde que iniciou o ano, no dia 2/1, ó. Dia 2/1 saiu o capital estrangeiro, dia 5/1 saiu o capital estrangeiro, e a partir de então só entrou capital estrangeiro. Tem capital institucional saindo, fundo de investimento e tal, o pessoal fazendo resgate porque tem medo pra caramba, não sei o que, quer resgatar, tá? Pessoa física tirando dinheiro e capital estrangeiro mantendo a alta da bolsa. Olha que doideira, 457 milhões, 1,2 bi, quase 1 bi de novo, 1,6 bi, 2,1 bi, 1,1 bi, 3,5 bi, 3,4 bi. Então, muito capital estrangeiro entrou na bolsa brasileira. Significa dizer, então, que ou a bolsa brasileira está muito barata em relação à bolsa americana, ou a bolsa americana está muito cara. O que você acha que está acontecendo? Pode ser um ou outro, ou pode ser os dois. Pode ser um ou outro, pode ser... Eu não tenho bola de cristal, você também não tem, então qualquer um que diga, não, é porque a bolsa americana está muito cara. Não tem como a gente saber isso, né? Não, é porque a bolsa brasileira está muito barata. Não tem como a gente ter certeza de nada. Então pode ser um, pode ser o outro, ou pode ser os dois. A gente sempre vai olhar para ação em específico, aquela empresa que você quer comprar, nós vamos calcular a valuation daquela empresa, e a partir do valuation daquela empresa, a gente vai ter a nossa premissa,
individual de cada um, que eu te ensino a fazer isso, e você vai definir o seu preço teto para cada empresa. Aí você vai definir se tá barato ou caro para você, entende? E aí, óbvio que para você pode errar muito, até você aprender. É mais fácil você aprender estudando do que aprender fazendo isso lá na bolsa e perdendo dinheiro, né? Então, no frigir dos ovos aqui, pra gente encerrar essa parte do vídeo, eu te mostrar as ações que, na minha opinião, ainda estão descontadas pra caramba, e que sim, podem ser focos de aportes meu, inclusive. Acredito que sim, a bolsa ainda está barata em vários setores. Não em todas. Vale, por exemplo, não dá pra comprar mais. Não em alguns setores bancários, por exemplo, não dá pra comprar mais. Mas sim, existem várias ações específicas de que se você der uma filtrada, uma peneirada, passar um filtro legal, você consegue sim fazer boas compras ainda, com expectativas de ganho de mais de 15%, de 18%, de 20%. Petrobras, por exemplo, tem expectativa de ganho aí na casa dos 18% a 22% de retorno ao acionista. O PL tá 5 anos, é 20%. E sim, o IFIX foi meio que esquecido com essas altas da bolsa, né? Foi meio esquecido. Eu mesmo, quanto tempo tem que eu não invisto em um fundo imobiliário? Vamos dar uma olhada aqui em lançamentos. Quanto tempo tem que eu não compro um fundo imobiliário? Olha só, estamos olhando aqui dia 21/1, que eu só organizei a carteira, porque eu fiz desmembramento das units, né? Então eu tive que tirar as units e colocar 3 e 4. Não foi compra não isso aqui, tá? Foi só uma reorganização da carteira, que eu tinha 1.111, já tem aula aqui também sobre desmembramento. Mas perceba, ó, comprei ação, comprei ação. Aqui eu comprei fundo imobiliário. Aí eu comprei o PATL, que foi uma estratégia, onde eu troquei HGLG pro PATL. Tá aqui o vídeo explicando, não foi nenhuma compra tirando dinheiro do bolso para comprar fundo imobiliário, né? Aqui você vai ficar vendo compra e venda de alguns fundos imobiliários, que foi essa estratégia aqui que eu utilizei para te provar uma coisa. Ficou brabo demais esse vídeo, cara. Brabo demais. E custou muito dinheiro pra mim. Então, provavelmente, você tá fazendo essa estratégia aí, tá deixando de ganhar dinheiro ou perdendo dinheiro porque você não conhece o jeito certo de fazer. Então, dá uma assistida nesse vídeo. Aqui eu vendi KNCR e MXRF11 pra trocar por GGRC, porque estavam caros, né? E troquei por GGRC que tava mais barato. Isso foi dia 30/9, hein? 30/9. Perceba que, pô, não tem, ó, LFTB. Aqui já estamos no dia 18/8. Não tem compra de fundo imobiliário, não tem compra. Aqui tem uma GGRC que tá bem descontado mesmo, né? 18/6. Então, minha última compra de fundo imobiliário foi dia 18/6. Já tem mais de 6 meses. Será que tá na hora da gente voltar a comprar fundo imobiliário? Se você quiser ver o que eu tô fazendo com a minha carteira, é só você acompanhar o canal, que eu sempre mostro. Toda operação que eu faço, eu mostro aqui no canal. Não tem uma operação que eu não faço que eu não mostro aqui no canal. Só se você for maluco da cabeça mesmo, você não seguir esse canal. Porque as operações que eu faço, eu só não chego e falo assim, ó, comprei Taesa. Não, ó, não fiz isso. Não, eu te explico o motivo, o racional por trás disso. Essa compra de GRC, com certeza tem vídeo dele aí explicando o motivo. Então, quero alertar vocês aí para este gráfico aqui de IFIX. Pode ser que o IFIX ainda tenha mais espaço para subir do que a bolsa. E sim, a bolsa ainda também tem muito espaço para subir, tá? É óbvio que você não pode sair comprando qualquer tipo de ação. Tem que comprar as ações dos fundos imobiliários que realmente são bons e estão descontados, porque você compra, mesmo que seja uma coisa boa, mas você compra muito caro, você vai ter retorno negativo no curto prazo, talvez até no médio prazo, vai ter retorno positivo lá no longo prazo. Então, sempre será melhor comprar aquilo que é bom e está descontado. E aí eu lembro você da frase, nem tudo que cai é oportunidade, né? Porque caiu que tá oportunidade. E não é porque subiu que deixou de ser. Às vezes tem empresa subindo e que continua em oportunidade. BB Seguridade. Aí agora vamos mostrar lá as ações que, na minha opinião, ainda estão descontadas, né? Vou usar só da minha carteira, porque tem várias outras que estão fora da minha carteira, que tem desconto, eu já vou te mostrar como que você vai encontrar elas. Dentro da minha carteira, quais são as ações que eu ainda compraria? Olha só, Sanepar, não compraria. Semig, também não compraria. FIC, também não compraria. Auren, também não compraria. Klabin pode ser foco de aporte, porque Klabin aumentou pra caramba o EBITDA, pra caramba. Eu gravei um vídeo aqui mostrando o quanto o EBITDA vai aumentar em 2027, e isso ainda não foi precificado. Só o que ela tem de NAV, que é o Net Asset Value, das terras que ela tem, vale muito mais do que o que ela é precificado. Só as terras que ela tem, tá? Não acredito que ela vai vender, não. E aí pode ser que isso não seja precificado, porque ela tá sendo precificada só pelo fluxo de caixa que ela gera. E aí a gente tem a oportunidade de comprar uma empresa que gera um fluxo de caixa, tá sendo precificada pelo fluxo de caixa, que é dolarizado. Lembra que a Klabin é dolarizado? Um preço de dólar, olha lá, olha o preço do dólar hoje. Ou seja, a Klabin, quando o dólar cai, quando o dólar dá uma baixada, ela é pressionada. Na verdade, todas as empresas que são exportadoras, Petrobras, Vale, Klabin, todas são prejudicadas, porque vende em dólar. Então, se o dólar cai, menos lucro, precifica para baixo, porque a gente precifica pelo fluxo de caixa da empresa. E a Klabin, além dela ter aumentado muito o fluxo de caixa dela, é porque o problema é que você não faz isso, né, cara? Você espera eu fazer pra você. Mas se você quiser, eu faço. É só você seguir o canal. Se você abrir aí o relatório trimestral da Klabin e dar uma olhada o que aconteceu nesse último ano, grande parte, e olha a apresentação também, Klabin Day, grande parte das exportadoras de celulose, de papéis, embalagem, estão sofrendo pra caramba este ano. Porque celulose tá lá embaixo. Inclusive os papéis também estão lá embaixo. Os commodities estão baratos esse ano. E a Klabin não. A Klabin aumentou 9% o EBITDA.
aumentou o lucro. Tá desalavancando, porque passou por uma sessão de grandes investimentos, né? Tem a análise da Klabin, tá aqui se você quiser assistir. Tá muito mais detalhado lá. Então o Klabin é uma empresa que até os R$ 4 aí faz sentido. E eu tô falando disso desde quando custava R$3,50, né? Tô falando disso desde quando custava R$3,50. BR Partners, falamos bastante sobre ela também. Inclusive, o investidor é um eterno arrependido, né? Quando você compra e o negócio cai, você se arrepende que você comprou. Quando você compra e o negócio sobe, você se arrepende que queria ter comprado mais. É um eterno arrependido. Eu tenho essa sensação em BR Partners, que eu sabia que ia dar boa e não comprei tanto assim, né? Inclusive, foi o meu grande ensinamento de 2023 que eu falei pra vocês, que é você ter coragem de desbalancear sua carteira no momento que você chega numa conclusão assim, e essa conclusão tá bem assertiva, né? Como que você vai saber disso? Depois de você acertar várias conclusões. Momentos de crise, momentos de alta. Taesa, não compraria. Ah, Léo, mas por que você comprou a 39? O preço médio tá 39. É porque eu opero opções em algumas ações. Taesa é uma dessas ações que eu opero opções. Então, meu preço médio de Taesa era 32. E aí eu vendi call a 40 pila. Entreguei a ação a 40 pila. Subiu a 45, desceu e eu tinha vendido put a 39, que é a disposição que eu tinha para entrar de novo. 39,50. E agora subiu de novo para 42. E vou continuar vendendo call. Se tiver que entregar ela, eu entrego ela tranquilamente, porque tem outras empresas com mais desconto, beleza? Ah, eu não entendo muito bem esse negócio de opção. Pois é uma caminhada. Não tem como eu te ensinar tudo no mesmo vídeo, né? Mas vou te ensinar. Tenha calma. Vale, também não acredito que faz sentido agora. Banco do Brasil. Banco do Brasil, não vou nem falar muito, porque eu já falei tanto. Não vou ser repetitivo aqui. Tá aqui o vídeo sobre o Banco do Brasil, se quiser assistir. O Odontoprev é uma empresa braba pra caramba. Inclusive, vou te mostrar como que eu descobri a Odontoprev, tá? BB Seguridade já falei demais também. E Petro também. Então, as ações hoje na minha carteira que eu aumentaria a posição é Klabin, Banco do Brasil, Odontoprev, BB Seguridade e Petro. Ah, Léo, mas eu nunca tinha ouvido você falar de Odontoprev, agora ela tá na sua carteira. Como que você descobriu? Assim, ó, você digita Word aí no Google, aí você vai entrar nesse site aqui, tá? E aí, aqui você consegue ir na parte de ranking de ações. Aqui no ranking de ações, você consegue filtrar por todos os tipos de ranking. Então, tem o ranking do Joel Greenblatt, você não conhece, é o cara que escreveu a Fórmula Mágica que bateu o mercado de ações. Aí tem o do Peter Lynch. Você não conhece Peter Lynch? Cara, o Peter Lynch é um cara sensacional, na minha opinião. Talvez o cara mais genial que pisou na Terra na parte de investimento. Mais do que o Warren Buffett, na minha opinião, sim. O cara inclusive, ele consegue passar mais isso, né? Talvez o Warren Buffett seja até mais genial do que ele, mas o Warren Buffett não consegue passar, né, o conhecimento dele. Peter Lynch tem uma didática absurda. Eu sou, assim, admiro esse cara aqui pelo que ele construiu na vida dele. Inclusive, foi o único cara que bateu a rentabilidade do Warren Buffett, fazendo ações, né, na parte não quantitativa, porque teve fundo quantitativo que bateu o Warren Buffett, mas esse cara conseguiu bater durante 14 ou 16 anos, se não me engano, com 26, 27% de rentabilidade anual, absurdo. Então, o Graham aqui também, tem um rank do Graham, tem um rank do Bazin e tem um rank da GD aqui, que é o rank que eu uso. E aqui você consegue ver que ele vai ranquear em colocação mesmo, em rank, é rank mesmo, tá? Então, o primeiro lugar da ação, teoricamente, mais barata e maior oportunidade. Basicamente, o rank da GD tá falando assim, Léo, não tem como você dormir hoje sem ler o relatório de BB Seguridade se você ainda não leu. Não tem como, não tem como. Vai ler o relatório da BB Seguridade. Inclusive, foi assim que eu li relatório de Grendene, foi assim que eu li relatório de Vulcabras, foi assim que eu li relatório de Kerr, foi assim que eu li o relatório de Odontoprev. E aí não é porque tá aqui em rank que você tem que ter na sua carteira, porque às vezes, pô, tá barata, tá entregando bom rendimento, mas você não gosta do modelo de negócio. Então você tem que ler a parte qualitativa também, porque o rank aqui é só na parte quantitativa. Então foi assim que eu descobri também a Odontoprev. Tem muita gente que acha que é só uma empresa de saúde, não é, é uma seguradora. Óbvio que tem ali planos odontológicos, tem que ler o relatório, mas gostei muito do modelo de negócio, números absurdos, ROI absurdo, descontada na minha opinião, não vejo nem sentido ela estar cotada a esse preço. Foi exatamente assim que eu descobri BR Partners também. BR Partners estava aqui, ó, top 1, quem lembra? É só você voltar nos vídeos aí quando eu comprei BR Partners, tava aqui, top 1, BR Partners. Aí eu li e falei, caramba, cara, que empresa massa, porque eu não conhecia a empresa. Você não vai conhecer todas as empresas da bolsa, como que você vai conhecer todas as empresas? Não tem como. Então você precisa criar um seu método de avaliação das empresas, né? Aqui eu já deixo todos os métodos de avaliação de empresa, então se você quiser conhecer a Word, tem a parte de ranking de ações, tem a parte do ranking de fundos imobiliários, que aqui eu uso o método 2 em 1. É o melhor modelo de precificação de fundos imobiliários que existe no Brasil. Aí tem a parte de análise avançada de fundos imobiliários, que tem muita coisa que não tem lugar nenhum. Tem a parte de análise avançada de ações também aqui. Enfim, essa plataforma vai ficar braba demais, tá? Cada vez mais vai melhorar esse negócio aqui, vai ficar uma coisa de louco. Mas é isso. Esse vídeo foi mais pra te tranquilizar, tirar algumas coisas da sua cabeça, te mostrar algumas verdades, né? Você precisa saber quais são essas verdades, pra você conseguir movimentar bem a sua carteira. Ah, Léo, mas eu não sei se eu tenho que vender minhas ações. Aí é papo pro outro vídeo. Eu não sei nem se vocês têm maturidade pra poder assistir um vídeo desse no YouTube. Sério mesmo. Isso aqui tá na faixa preta de ações que eu ensino pros alunos, né? Então o cara tem que ter feito a faixa branca, faixa cinza, faixa verde, faixa roxa, faixa marrom. Aí ele chega na faixa preta e aí tem lá, ó, quando vender uma ação, como fazer taking profit, balanço de balanceamento Markowitz. Não sei se vocês têm maturidade pra isso não, viu? Sendo bem sincero. Talvez eu faça um vídeo desse, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica com Deus. Não esquece de se inscrever que eu te prometo ensinar cada dia mais nesse canal. Te prometo. Vou dar tudo de mim, meu amigo. Isso aqui é um
propósito, é 320%, 100% meu, 220% de Deus pra te ensinar um negócio, pra te ensinar como você realmente fugir dessa roda de ratos, né? Fugir desse negócio. Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe, tamo junto.